Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha só, hoje nós vamos analisar um texto que, de certa maneira, é até muito famoso, é muito citado. Está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, no versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse versículo ele encerra uma série de parábolas do Mestre e ele traz algumas dúvidas. O que Jesus quis dizer com isso? Qual é o real significado dessa expressão? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Será que tem alguma coisa a ver com a salvação, por exemplo? Mas se ele disse isso nesse sentido, qual é a sua aplicação? Será que Deus chama muitas pessoas, mas poucas o escolhem, por exemplo? Pensando numa perspectiva calvinista, por exemplo, se ele escolheu e já chamou, por que a pessoa não o escolheu então, pensando nessa questão da graça irresistível? Será que o mestre estava falando alguma coisa sobre algum ministério, por exemplo? Será que a gente pode usar, por exemplo, Judas e aplicar nessa questão que muitos são chamados, mas não escolhidos? Qual será o real significado ou ainda qual a melhor interpretação para esse texto? Bom, vamos aproveitar hoje que o nosso formato aqui do Vejam Só é aquele de perguntas e respostas e os nossos convidados vão poder explorar bastante o tema, sem que o apresentador atrapalhe muito. Afinal de contas, hoje eu só vou mediar esse debate. Por isso, meu amigo, fique ligado. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Debate do Vejam Só. E nessa edição, naquele formato que a gente gosta bastante, né, de perguntas, respostas, com tempo definido, num formato presidencial, onde os nossos convidados podem explorar muito o tema. E hoje um tema super bacana, nós vamos analisar de maneira mais profunda um texto bíblico. Eu acho esse formato e esses debates do Vejam Só muito interessantes, porque a gente pode aprofundar o nosso conhecimento bíblico e trazendo, obviamente, muita aplicação também para a nossa vida. É legal que você, se você já tem uma opinião formada sobre esse texto, você pode ouvir atentamente aquele que tem uma opinião contrária. Quem sabe, de repente, você pode aplicar alguma coisa ao seu conhecimento também, crescer, aprender. É sempre muito bacana esse exercício de reflexão que o Vejam Só propõe. E nesse formato que a gente tem aqui às terças-feiras, é super interessante. O Vejam Só consegue aplicar bastante isso. É super legal, por isso fique atento, para a gente não se alongar muito nas apresentações e poder explorar mais o nosso tempo, né, dos nossos convidados. Então vamos apresentar os pastores que vão nos auxiliar nessa noite. Começando aqui no meu lado esquerdo, o reverendo Everton Barcelos Tocachik, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Tocachik, prazer recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Prazer é meu, Zeca. Obrigado. Muito bom. Reverendo Tocachik, passa o endereço da igreja onde o irmão está, para quem está nos assistindo poder fazer uma visita também. Eu estou congregando na Igreja Presbiteriana Leonardo, lá na rua Leonardo 2114, Igreja Presbiteriana Vila Guarani, né? Na Vila Guarani, lá na Zona Sul, próximo ao metrô Conceição Jabaquara. Muito bom, tá aí. Lá o pastor Ageu Magalhães. Reverendo Ageu Magalhães também é sócio aqui do Vejam Só. Reverendo Ageu, um grande abraço. Reverendo Tocachik, seja muito bem-vindo. Deus abençoe o irmão aí, né, na condução desse debate também, para que a gente possa aprender bastante nessa noite. E do meu lado direito, outro que já é sócio do Vejam Só também, pastor Carlos Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Pastor Vailate, seja muito bem-vindo, uma ótima noite para o irmão. Graça e paz, Zeca, graça e paz, querido reverendo Everton, e graça e paz a todos os telespectadores do Vejam Só. Mais uma vez, obrigado pelo convite, meu irmão. Muito bom, reverendo Vailate, a gente que agradece, sempre atende gentilmente os nossos convites. Vailate, antes da gente passar o endereço da igreja, queria que o irmão comentasse aqui um trabalho. Opa. Eu vou mostrar aqui, ó, um trabalho que eu até vou segurar aqui um pouco, porque está quentíssimo. Opa, isso aí. Esse é o material em primeira mão aqui do Vejam Só. Queria que o irmão falasse um pouquinho sobre esse livro, mais uma publicação do irmão em parceria com a editora Reflexão. Perfeito. Esse livro ele é fruto de um trabalho independente, né? Eu fiquei alguns meses
trabalhando no livro de Jonas. Eu sou um apaixonado pelas Escrituras, tanto Antigo quanto Novo Testamento. E o livro de Jonas, Zeca e demais telespectadores, é um sonho já antigo que eu busquei trabalhar, enfim, escrever um comentário. Como o próprio nome sugere, o nome é Jonas, Introdução, Tradução e Comentário. Então, quase metade do livro eu dedico a questões introdutórias referentes a problemas históricos e vários outros presentes no livro. Então, pessoas que normalmente criticam a historicidade de Jonas, do texto bíblico, do peixe, a identidade desse peixe, como o judaísmo tratou, outras fontes trataram, e assim por diante. Depois eu faço a minha tradução do texto hebraico de tradição massorética, com base no Códice B, Leningrado 19. Eu traduzo cada uma das 688, ou 688 palavras presentes ali no texto, mais ou menos 1.200 dentro da ARA Almeida Revista e Atualizada, e comento cada um dos 48 versículos exaustivamente com a minha tradução, e cada um dos comentários é antecedido por notas críticas. Então, é uma obra direcionada tanto para aqueles que têm um viés mais acadêmico, como também ao seminarista que está enveredando pelo caminho das línguas originais, trabalhando hermenêutica, exegese e tudo. Eu busquei escrever um livro bem completo em português para que o aluno pudesse consultá-lo de forma mais detalhada. De forma absolutamente resumida, é isso, Zeca. Muito bom, pastor Vailate. E quando que o pessoal vai ter acesso ao material? Eu estou falando que ainda é lançamento, então, me perdoe, porque esse livro que eu estou dando agora para o irmão, que o irmão está apresentando, é apenas uma amostra que eu recebi da gráfica, da editora, mas a partir da semana que vem eu já terei dezenas de exemplares. As pessoas interessadas em adquiri-lo podem entrar em contato conosco por meio do e-mail citado aqui no Vejam Só e poderemos, portanto, após isto, fornecer maiores detalhes. Obrigado pela gentileza da propaganda. Tá? Imagina, pastor, com certeza a caixa de e-mail vai lotar. O pessoal do Vejam Só já vai mandar muito aí, ó, e a obra merece, viu? Merece. Só pela explicação do pastor Vailate, já sentiu aí que vem coisa boa por aí, tá bom? Eu vou deixar esse daqui... Depois eu vou ter que devolver, mas eu vou conversar com ele direitinho. Eu vou mandar um e-mail também. Bom, vamos lá para a gente poder iniciar, então, a nossa conversa dessa noite. Vamos acompanhar a matéria que introduz o nosso debate. Vejam só. No início do capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, Jesus encerra uma sequência de 3 parábolas, das quais a festa nupcial, as bodas, é a última e a narrativa está ordenada de um modo a conduzir o leitor a um clímax. No final desse trecho, temos um versículo que é muito intrigante e que coloca os estudiosos em uma situação bem difícil. Vamos ler o versículo 14 do capítulo 22 e, na sequência, apresentaremos a nossa pergunta-tema do debate de hoje. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queremos saber o que significa isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual a interpretação correta desse versículo? Como entender essa fala de Jesus ao final dessa parábola? Parece existir uma grande ênfase na própria responsabilidade e culpa do homem. Significaria então que os que aceitaram o manto e se acham vestidos com ele, têm que agradecer a si mesmos por sua ação de obediência? De alguma forma, parece que o chamado do Evangelho ecoa amplamente por todas as partes. Ele alcança muitos. A maioria deles é como o homem da parábola. Ouve, mas não faz caso. Em comparação com os muitos que se perdem, são poucos os que se salvam. Isto é, poucos são os que foram escolhidos desde a eternidade para a herança da vida eterna. Mas, quando observamos e entramos na questão dos escolhidos, parece então que a salvação, isso em última análise, não é uma realização humana, mas um dom da soberana graça de Deus. Parece ficar claro que o último pensamento da parábola é este: aceite o gracioso convite de Deus para que, enquanto outros entram na glória, não suceda de você se perder. Bom, a dúvida então continua. Muitos são escolhidos por Deus ou muitos são chamados por Deus e poucos o escolhem?
Deus é quem age soberanamente? Ou a escolha é uma resposta do homem? Qual a melhor maneira de explicar? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Fique atento, pois o nosso debate de hoje está apenas começando. Aproveitar então nosso tema ainda desse primeiro bloco, nosso tempo ainda nesse primeiro bloco, para ouvir as considerações iniciais dos nossos convidados. Nessa oportunidade, cada um deles terá 3 minutos, então, para expor a posição que irá defender no decorrer do nosso debate. A gente sabe que o tempo é curto, né, para falar sobre tudo, mas a ideia é que eles deem apenas algumas considerações iniciais. Nós vamos começar ouvindo, então, o reverendo Everton Barcelos Tocachik, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Tocachik, 3 minutos, então, por irmão, respondendo o que significa muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ok. Bom, o texto é uma série de 3 parábolas, né, que o Senhor Jesus ele vem direcionando a confrontar a liderança, os sinédrios, os fariseus, os saduceus, os escribas. E nessa série de 3 palavras que, como você mesmo pontuou, chega a um clímax, né, de confrontação, ele então chega aqui no contexto que antecede o capítulo 22, que é a parte da parte final aqui desse confronto, e o texto nos relata que os fariseus e os principais sacerdotes haviam entendido a penúltima parábola, né? Então, a penúltima parábola, porque essa é a última. Aqui menciona o versículo 22, versículo 14 do capítulo 22. Então, a penúltima parábola, ela confronta, e eles entendem que o Senhor Jesus estava falando deles, e que o Senhor Jesus, então, estava confrontando. E diz o texto que os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, então, já havia uma primeira, essa era a segunda, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem aprendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Bom, a estrutura do texto, do capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, se divide em 3 partes. Do verso 1 até o verso 6, do verso 7 ao verso 10 e do verso 11 ao verso 14. Nas 3, nós encontramos aqui nesta parábola, essas 3 divisões, sempre é o rei que toma a iniciativa. Ele toma a iniciativa de convocar os convidados, né, aqueles que certamente eram pessoas da sociedade, eram pessoas da sua proximidade de relacionamento. No segundo momento, ele então, novamente no verso 7, ele quem toma a iniciativa por manifestar sua ira diante da rejeição daqueles que ele convida. E no terceiro ponto, verso 11, na terceira divisão, você tem então novamente o rei tomando a iniciativa de estar à mesa com aqueles convidados que foram trazidos de todos os lugares da cidade, quer fossem bons ou maus. Bom, essa é a estrutura do texto. Na estrutura do texto, você percebe o Senhor Jesus fazendo uma recapitulação da história de Israel, dos profetas que vieram, dos servos, então na linguagem parabólica de servos, que vieram proclamar a vontade de Deus, manifestar a lei de Deus, manifestar a aliança de Deus, mas foram rejeitados, foram perseguidos e foram mortos, né? O que você tem agora é que o Senhor manifesta a graça dele não só a Israel, mas para os gentios. E aí sim, quer fossem homens bons ou maus, ou seja, de má reputação, ou homens que vinham debaixo de uma justiça da obediência da lei, eles eram então manifestados pelo chamado de Deus. Então, muitos foram chamados, quer na antiga aliança ou na nova, mas na verdade os que realmente se converteram foram aqueles que eram escolhidos por Deus. Muito bom. Então, as considerações iniciais do reverendo Tocachik. Óbvio que ele vai ter tempo, né, para expor melhor o raciocínio. Vamos ouvir agora essas impressões do pastor Vailate também, com 3 minutos, para que o irmão possa então responder o que significa esse muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu concordo com a descrição do reverendo Everton, né? Nós devemos nos lembrar que Mateus, isso nós aprendemos até na escola bíblica dominical, é um evangelho que é direcionado, ele tem como seus principais destinatários judeus, quer sejam apenas judeus ou judeus cristãos, aquilo que grosso modo, e com perdão pelo anacronismo, seria chamado hoje de judeus messiânicos, judeus que creem em Cristo. Não era necessariamente o caso de Mateus, mas apenas para efeito de comparação. E dentro disso,
nós temos as parábolas como gêneros literários amplamente utilizados, não apenas por Mateus, mas pelos evangelhos sinóticos, por João e vários outros textos. Parábolas que são gêneros literários estes que, por meio de uma temática geral, buscam instruir os leitores ou destinatários acerca de verdades importantes, que têm, evidentemente, um pano de fundo histórico. Aqui nós vemos que o rei, na parábola, de modo geral, ele representa o próprio Deus. Os servos, como o reverendo muito bem pontuou, e eu concordo com ele, diz respeito tanto aos servos do passado como daquele presente histórico, isto é, profetas, no contexto veterotestamentário, como também apóstolos, já no contexto neotestamentário, que anunciam acerca das bodas do Filho do Rei, Cristo, já aproveitando e implementando uma linguagem mais teológica no texto. E aí, o autor da parábola, Mateus, ele vai dizer que, embora sempre a iniciativa parta do rei, do convite, dos servos, que nada mais são do que apenas emissários do rei, e é fato, todavia nós vemos os convidados com uma responsabilidade de aceitar o convite. Tanto é que nas 3 situações que são aqui mencionadas, nos 3 convites feitos, as 2 primeiras vezes os convidados rejeitam, o que, a meu ver, é um caso evidentemente óbvio de que a graça é irresistível, né? Ao contrário do nosso nobre, querido irmão Everton, muito possivelmente irá defender e com o maior respeito possível, mas entendo que o texto ele é escancaradamente claro quanto à resistibilidade da graça. E também no final, ao término do texto, nós vemos que os andarilhos, os demais aos quais a chamada ou convite também foi feito, depreende-se do contexto que eles entraram na festa porque aderiram, receberam o convite e resolveram, com o auxílio da graça, sem o qual eles não poderiam de forma alguma participar do banquete, resolveram dizer sim. Então eu diria que esse texto é um texto que envolve tanto o fato de Deus amar a todos, judeus ou gentios, e eu talvez apontaria para expiação limitada. É um texto que fala sobre a resistibilidade da graça e é um texto que fala sobre a nossa responsabilidade em ouvirmos o Evangelho e dizermos sim ou não a ele, de formas bem gerais. Muito bom. As impressões iniciais do pastor Vailate, durou 2 minutos o tempo em que eles concordaram. Depois aí já achamos ali As concordâncias são maiores, né, do que as discordâncias. Os dois são crentes, né? Sem dúvida nenhuma. Graças a Deus, é verdade. Mas muito bom, com certeza a gente vai aprender demais no decorrer do nosso debate. Mas a gente quer também a sua participação aí de casa, que sem você que nos acompanha, nos assiste e participa das nossas enquetes lá no Facebook, o programa, obviamente, não teria sentido. Por isso, acesse sempre que possível o nosso Facebook, né? facebook.com/programa Vejam Só. Lá você encontra, além dos temas, né, que serão abordados aqui nos nossos debates, os nossos convidados, o contato deles, você também pode participar respondendo a nossa enquete. Você responde a enquete e manda ali o seu comentário. Na medida do possível, a gente seleciona e durante o programa a gente lê também a sua participação, tá bom? Coloca no ar aí, então, a enquete do programa de hoje. Tá lá, ó. Na sua opinião, o número dos salvos será menor do que o dos perdidos? Ou seja, nós teremos mais perdidos do que salvos? A primeira opção é sim e a segunda alternativa é não. Então você entra lá no nosso Facebook, tá repetindo, facebook.com/programa Vejam Só, e você pode então responder a pergunta, né, de maneira bem objetiva a resposta, mas no comentário você pode desenvolver ali a sua linha de raciocínio, tá bom? Participe, não só no programa de hoje, mas nos outros programas também. As enquetes estão sempre disponíveis lá no nosso Facebook. Lembrando que o debate do Vejam Só é um oferecimento da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, onde você pode procurar ali as informações e, obviamente, desenvolver muito mais o seu conhecimento da Palavra de Deus. Olha, são 600 unidades espalhadas pelo Brasil que oferecem o curso de Teologia Básica, além, obviamente, de muitos outros cursos que você pode fazer, se matricular. O formato da grade é bem interessante, que são módulos, são semestrais, então é muito fácil de você fazer, além de ser super acessível, tá bom? Tome nota aí do telefone, é 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo,
3115-0819. 3115-0819. Prestadora 11, você não esquece de colocar na frente, tá bom? E liga em horário comercial. Não adianta ligar agora, que não vai ter ninguém para te atender, tá bom? Então amanhã, no horário comercial, você liga e pegue todas as informações para você fazer parte também da grade, tá bom? Olha, nós vamos para um rápido intervalo. E aí, na sequência, a gente volta com o nosso debate propriamente dito, onde os nossos convidados vão fazer, então, as perguntas, responder e comentar as respostas de cada um deles. Muito bem, já estamos de volta naquele que é o intervalo mais rápido da televisão brasileira. Mas se de repente você ainda se perdeu aí na cozinha, foi pegar um copo de água, aquele lanchinho, né, da noite, volta correndo para a sala para você não perder o nosso debate de hoje, que nós vamos começar propriamente dito agora. Nós já ouvimos as opiniões iniciais dos nossos convidados, mas agora eles vão então começar as perguntas e respostas e comentários. E nós vamos começar então com o reverendo Tokachik, ele que vai fazer a primeira pergunta. Reverendo, o irmão tem 3 minutos para elaborar sua pergunta, tá bom? Que será respondida pelo pastor Carlos Vailate. Reverendo Tokachik, o tempo é do irmão. Ok. O pastor Carlos, ele foi observando que o gênero é literário parábola. E as parábolas, elas têm finalidade, elas têm 3 características, né? As parábolas históricas, elas tendem a contar uma história. Existem parábolas que são realidade, então, dentro da experiência do contexto, embora necessariamente não eram verdadeiras ou episódios que aconteceram, mas elas contavam da experiência do contexto e o contato experimental, né? E existiam parábolas ilustrativas, né, que tinham a finalidade também de apontar para algum ponto moral ou da revelação do reino de Deus, que era geralmente a temática das parábolas. Mas pensando então no gênero literário, pastor, quando nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12, e nós temos o Senhor Jesus explicando o motivo porque ele falava em parábola, né? E ele disse assim, no verso 10 ao verso 12: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, o que o Senhor Jesus está... Marcos 11, perdão? Marcos capítulo 4. 4, eu li do verso 10 ao verso 12, né? Ok. Então, Marcos capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Então, nós temos aqui o Senhor Jesus explicando o propósito das parábolas. Então, ao contrário do que muitas vezes as pessoas falam, as parábolas elas serviam como uma ilustração. Sim, há parábolas que têm essa finalidade, mas ainda assim elas ilustravam verdade. Mas a verdade espiritual nelas era necessário que o Senhor Jesus interpretasse isso. E ele fazia isso geralmente num círculo muito pequeno para os seus discípulos. Tanto é que a parábola que é o nosso caso de estudo aqui, que é a terceira parábola de confronto com a liderança judaica, só na segunda parábola, quer dizer, faltava aqui coisa de 10 dias, 2 semanas no máximo, para Jesus ser preso, crucificado, e os fariseus não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Eles estavam sendo privados realmente da pregação do Evangelho. Então, seria estranho a gente dizer que o Senhor Jesus estava pregando, desejando a salvação de todos, mas ao mesmo tempo confrontando, cegando, confundindo e não expondo com clareza o Evangelho a todos, senão aos seus discípulos, aqueles a quem ele realmente queria salvar. Ok. Muito bom. Então, o pastor Vailate entendeu a pergunta? Perfeito, claro? perfeito. Bom, 3 minutos. Eu sei que é difícil, tá, pastor? Ok, mas são 3 minutos para responder. Aí. Vamos lá, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado, viu? O texto lido pelo reverendo Tokachik, né? Posso chamá-lo pelo seu nome? Se lido isoladamente, ele parece fundamentar o conceito calvinista de eleição incondicional. Porém, a simples leitura desprovida de uma explicação mais detalhada do texto paralelo, ele citou, normalmente calvinistas leem o texto de Marcos, mas sabe-se por quê? Pulam de Mateus. Eu quero ler o texto de Mateus. O texto paralelo de Mateus, exatamente desse trecho que o reverendo leu,
Mateus 13, 13 a 15, explica o porquê deles não terem atendido a isso e não entenderem a mensagem pregada. E então eu quero recorrer aqui ao texto paralelo de Mateus 13. Olha o que diz lá, a partir do versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E olha o que ele vai dizer. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Então, eles não entendem porque devido aos seus próprios pecados, não porque Deus não quis elegê-los incondicionalmente desde a eternidade passada, como entendo eu, equivocadamente defende o calvinismo e da forma mais respeitosa possível. Não é isso que diz o texto. Então ele diz, porque o coração deste povo está endurecido. E olha o que ele continua dizendo, que curioso. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, olha lá, e fecharam seus olhos. A culpa é deles, não foi porque Deus não os elegeu incondicionalmente, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então aí nós temos uma perspectiva adequada da leitura do reverendo Tokachik, porque se nós isolarmos o texto como ele leu apenas Marcos, por isso que eu quis situá-lo numa perspectiva mais adequada, nós vemos que não cabe uma suposta compreensão de uma hipotética, e eu diria arbitrária, eleição incondicional, nem no Evangelho e nem em nenhuma parte das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Aliás, a citação que tanto Marcos quanto Mateus fazem é do texto de Isaías. E o texto de Isaías 6, no contexto, quando Deus chama Isaías ali para pregar aos israelitas, se nós vermos os 5 capítulos antecedentes, nós vemos que eles primeiramente converteram a verdade de Deus em mentira, se apostataram da fé e, portanto, Deus os entregou a este sentimento. Então, eu diria, dentro do tempo, infelizmente, que nós temos, que nem Marcos, nem o texto paralelo de Mateus, em hipótese alguma, dão a mínima margem para a compreensão de uma hipotética eleição incondicional de apenas um grupo de indivíduos. O que eu diria que, em termos bíblicos, seria absolutamente arbitrária. Muito bom, tá aí então a resposta do pastor Vailate. Reverendo Tokachik, 3 minutos, então, para o irmão fazer os comentários em cima da resposta do pastor Vailate. Bom, eu citei o texto, não de forma arbitrária, como o irmão disse, né? Porque assim, eu poderia falar, olha, Mateus, até mesmo porque quem tem Bíblia, tem aí os textos de referência, que fazem o link de um texto para o outro, né? O texto de Marcos, ele é mais claro na explicação de Jesus do propósito, era para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não viessem ao entendimento. O texto também que o irmão acabou de ler, de Mateus 13, ele segue o mesmo raciocínio. O que eu acho estranho é que o irmão falou assim, que não cabe. Mas a pergunta é, eles não reagiram positivamente ao convite, à graça, porque, de fato, há responsabilidade, o calvinismo não nega a responsabilidade humana, há responsabilidade, eles não reagem, eles não conseguem libertar-se da escravidão pecaminosa do seu coração. Não existe graça aplicada, a palavra é aplicada, mas a palavra ela vem para ser juízo. Então, eles recebem a palavra se torna juízo sobre eles. E, obviamente, não havendo iluminação, Deus não concedendo fé, Deus não produzindo arrependimento, eles serão entregues a si mesmos. E entregues a si mesmos responsavelmente. E aí a ação é deles. Eles reagem com dureza, eles reagem rejeitando a palavra, eles reagem se rebelando contra Deus. E o fato de Deus, então, não conceder graça salvadora, graça irresistível, né? Porque agindo eu, Isaías nos lembra, né? Agindo eu, quem impedirá? Né? Ele não tem o retorno, porque de fato, Isaías 55 diz, a minha palavra ela não voltará vazia, porque ela vai realizar aquilo que ela pretende fazer. Se ela vai realizar conversão, o Espírito a direcionará para isso. Se ela realizar a maldição, endurecimento, e em vez de evocar salvação e produzir salvação, ela vai produzir de fato dureza. É só lembrar, no caso, a mesma palavra endurecimento é usada para Faraó, né? E Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó ouviu a pregação de Moisés. E ele endureceu. Quanto mais ele ouvia,
quanto mais ele via os milagres de Deus, quanto mais ele via a mão poderosa de Deus, mais ele endurecia. Então, não é a manifestação. Nem sempre a pregação é manifestação de graça. Pelo contrário, a pregação pode ser manifestação de juízo. Por isso que a palavra, ela sempre cumpre o propósito dela. E as parábolas, elas tinham esse objetivo, né? Muito bom, tá? Então, os comentários, né, do reverendo Tokachik em cima da resposta do pastor Vailate, que agora vai ter a oportunidade, então, de elaborar uma pergunta que será respondida pelo reverendo Tokachik. Pastor Vailate, 3 minutos por irmão. Ok, obrigado, viu? Quando eu falei sobre a questão da arbitrariedade, eu não falei necessariamente da leitura do irmão, mas normalmente os calvinistas leem Marcos, mas por Mateus não é necessariamente o caso, mas eu disse que esse traço de Deus, ele me parece ser, a mim e a todos os demais arminianos ou não calvinistas, como sendo uma leitura, um retrato de um Deus arbitrário. O irmão citou vários textos, pena que não dá para pontuá-los a todos, mas eu quero rapidamente, antes de fazer a pergunta, ele citou, por exemplo, Faraó. O caso de Faraó, é importante dizermos que a primeira referência ao endurecimento dele aparece em Êxodo 3, versículos 18 e 19, quando Deus diz: eu sei, porém, Ani Yadati, em hebraico, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma forte mão. Ou seja, primeiramente, Deus diz, eu sei, ele prevê a presciência, diferentemente, obviamente, do conceito calvinista, que a culpa e a responsabilidade serão totalmente de Faraó. Depois é que Deus endurece por saber, evidentemente, que Faraó não quererá seguir a vontade de Yahvé. Por isso que 10 pragas são necessárias e não outras, tá? Então, só para dar a rápida corrigida, entre aspas. Fazendo uma pergunta sobre o tema que o irmão citou, eu quero que ele discorra mais sobre isso. Em suas Institutas, livro 3, capítulo 24 e parágrafo 8, claro que o irmão não vai decorar, mas de repente as pessoas podem depois consultar, eu vou dar o texto na íntegra. Calvino, ao comentar Mateus 22, 14, que é o texto, o tema do nosso debate, disse algo assustador, que eu já vi que o irmão concordou. Os calvinistas, claro que concordam, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, palavras de Calvino. Há um chamamento universal com que Deus, mediante a pregação externa de sua palavra, chama e convida a si indistintamente a todos, inclusive aqueles a quem ela, a palavra, está proposta como odor de morte e matéria de maior condenação. Tem a ver com o que o irmão disse, perfeito. Há outro chamamento particular, diz Calvino, do qual, eu acho que isso para mim é assustador. Deus não faz partícipe a maioria, mas somente a seus fiéis, entenda-se os incondicionalmente eleitos. Então ele prega a palavra para todos, ou para o maior número possível, mas ele não chama internamente essas pessoas às quais o chamado externo é pregado, o evangelho. E aí ele vai continuar, quando pela iluminação interior de seu espírito faz com que a palavra pregada enraize em seu coração. Assim, poucos são os escolhidos entre tantos chamados, mas não chamados com o chamamento necessário para que os fiéis estimem sua eleição. Porque aquele, isto é, o chamamento universal e comum, também aos ímpios. Em contrapartida, este, isto é, o chamamento particular, de que aqui falamos, leva consigo o espírito da regeneração. Fecha aspas. Diante desse texto lido, o qual representa fielmente o pensamento de Calvino, eu li, eu pergunto, no calvinismo, a chamada externa para a salvação feita a todos, por meio da pregação do evangelho, é séria, é coerente e é justa? Ela é séria, coerente e justa diante do texto que eu li e da perspectiva calvinista? Muito bom. Entendeu a pergunta, Reverendo Tokachik? Muito bom. Se você quiser, que está nos assistindo, aproveitar o e-mail que vai mandar para o Vailate do livro de Jonas, fala do livro de Êxodo também com as 10 pragas. Ele já deu uma palhinha ali, mas que é muito bom também. Aproveita o e-mail e já fala dos dois já. Muito obrigado. Reverendo Tokachik, 3 minutos para o irmão responder. Ok. Bom, a resposta se é séria, se é coerente e é justa. Primeira resposta, primeiro adjetivo, né? Se é séria, é séria. Deus, quando Ele ordena que todos creiam nele, obedeçam, o amem, o glorifiquem, Ele tem autoridade para isso e nós temos dever disso. Ele tem autoridade para isso porque, primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E aí você vai para Romanos, capítulo 1, onde Paulo, ele, de forma muito clara, ele expõe lá, dizendo que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, eles são manifestos e Deus, então, ele deve ser adorado
pela glória dele que é manifesta em todas as coisas, a manifestação dos seus atributos. Todavia, o homem, ele transforma em idolatria, abafando a justiça e promovendo. E aí, verso 24, 26 e 28 de Romanos 1, diz que Deus ele entrega estes homens de modo que ele libera toda a potencialidade pecaminosa deles. Então Deus ele merece ser adorado. E ele é adorado, mesmo quando ele manifesta a sua ira, mesmo quando ele manifesta a justiça. Ele é adorado no céu pelos anjos e os salvos em glória. Ele é adorado pela igreja na terra e também até na desobediência dos demônios, Deus é glorificado. E Deus é glorificado também com aqueles que estão sob o seu juízo no inferno. Então, ele merece, pelo fato dele ser criador e nós sermos criatura. E o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação da antiga aliança e a pregação da nova aliança falam disso, que nós devemos adorar a Deus, devemos buscar o nome dele. Então, é sério, e é claro que isso é sério. Deus não está brincando com a gente. Deus não está dizendo, olha, eu vou dizer para vocês que eu sou o Deus da aliança. Isso aqui é um stand-up. Não, não é um stand-up. Deus está dizendo. Tanto é que a sentença é de a revelação dele não ser correspondida com adoração, é juízo. Esse é o resultado. Segundo, porque ele é o sumo bem. Então é coerente? É, porque ele é o sumo bem. Então, como ele é o sumo bem, o padrão absoluto de certo e errado, a coisa mais certa da nossa vida, mais correta, e aí citando a primeira pergunta do breve catecismo, né, de Westminster, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, a satisfação, a existência, o sentido, o significado, o valor humano está em glorificar a Deus, em existir para Deus. E é justo, sim, porque Deus ele é toda justiça, ele é toda perfeição. Então, quando ele diz que ele deve ser adorado, que nós devemos buscá-lo, que nós devemos nos render a ele, isso é justo, né? E se alguém fala assim, mas e se o cara ele é condenado? Aí a gente lembra de Romanos 9, né? A injustiça da parte de Deus? Paulo diz, não. Muito bom, tá aí então a resposta do reverendo Tocachik, que agora será comentada pelo pastor Vailate, que tem 3 minutos então para fazer isso, pastor. Obrigado. Bem, o que eu poderia dizer sobre a oferta do Evangelho a todos no calvinismo? Em primeiro lugar, eu diria que a oferta do Evangelho a todos no calvinismo nunca foi, não é e nem jamais será séria em termos lógicos. E vou deixar bem claro porque Calvino já deixou, né? Por que eu digo isso? Porque Deus, que não deseja salvar a todos, segundo o calvinismo, ele nunca desejou, ao oferecer aos réprobos, aos rejeitados desde a eternidade passada, um evangelho que jamais poderá ser aceito por eles, visto que esse chamado externo do evangelho, ele é desacompanhado do chamado interno e eficaz do Espírito Santo, ele está oferecendo, na verdade, um chamado ilusório ao arrependimento, enganando os não eleitos sobre a sua eficácia. Portanto, a oferta do evangelho a todos no calvinismo não é uma oferta séria, me perdoe, mas ela não é. Deus ali chama a todos, mas não dá essa graça irresistível a todos. Então, nem todos podem ser salvos. Então, em que sentido ela é séria? Ela não é séria. Em segundo lugar, a oferta do evangelho a todos no calvinismo não é coerente, porque ela soa como uma oferta de um placebo, ou seja, de um remédio falso, que um médico dá para um doente em estado terminal, por exemplo, num câncer. O médico administra ao paciente um remédio que não pode curá-lo, e assim que o doente morre, o médico ainda culpa o paciente pela sua morte. O Deus retratado no calvinismo, ele faz o mesmo, ele oferece aos réprobos um evangelho que não pode salvá-los, porque esse chamado externo não é acompanhado pelo chamado interno e eficaz do Espírito. E o que é pior, a culpa é do próprio pecador pela sua morte espiritual. Portanto, eu não tenho como ver esse chamado como sendo um chamado também coerente. Por fim, em terceiro lugar, a chamada externa universal do evangelho no calvinismo é injusta, porque ela só é acompanhada pela chamada interna eficaz no caso dos incondicionalmente eleitos, mas não é acompanhada da chamada interna eficaz do Espírito no caso dos não eleitos. Mas, apesar disso, Deus estranha e arbitrariamente irá responsabilizar os não eleitos por recusarem o convite do evangelho que eles não poderiam aceitar de jeito nenhum, porque Deus não lhes deu a graça irresistível. Então, a oferta do evangelho a todos no calvinismo é absolutamente injusta. E aí, o reverendo Tocachik disse outra coisa que eu acho espantosa. Olha o que ele diz. Ele citou o catecismo.
a pergunta do catecismo, qual é, né, o final de todo homem? O final de todo homem é glorificar a Deus. Não é glorificar a Deus. Se o final de todo homem fosse glorificar a Deus, ele chamaria todos pela chamada externa do Evangelho e daria a todos a graça irresistível, já que a chamada é incondicional. Então, quer dizer, Deus diz, olha, eu quero que você me glorifique. Senhor, mas por que o Senhor não me dá a graça irresistível? Isso é um mistério. Eu estou te chamando pelo Evangelho, você não pode ouvi-lo, como nós citamos agora Mateus, mas a culpa será sua e você irá para o inferno. Não faz sentido dizer que Deus, o fim de todo homem é glorificar a Deus. No calvinismo não faz o menor sentido. Me perdoe a sinceridade, tá? Muito bom, tem o comentário então do pastor Vailate. Agora a oportunidade volta ao reverendo Tokachi, que vai ter 3 minutos para elaborar a sua próxima pergunta, que será respondida pelo pastor Vailate. Reverendo Tokachi, 3 minutos, o irmão pode fazer a pergunta e, obviamente, quiser fazer algum comentário só também. Um breve comentário. Acho que 2 coisas não ficaram claras, né? Em primeiro lugar, graça é algo que não se merece. Ok. Acho que, pelo menos, esse ponto comum nós temos. Perfeito. Deus não é obrigado a fazer nada em favor de ninguém. Nós temos pleno demérito diante de Deus. Na verdade, nós merecemos a ira, nós merecemos a condenação. Então, o fato de Deus exigir um dever, porque quando Adão e Eva foram criados perfeitos, sob toda a sua descendência ainda permanece o dever de adorar a Deus. Paulo confirma, cito novamente o capítulo 1, versos 18 a 20 de Romanos. Logo, é dever de todos os homens adorar a Deus, glorificar a Deus. O fato do homem não receber graça e essa graça não o libertar, isso não significa que ele não glorifique a Deus, mesmo em rebeldia. A glorificar a Deus não é apenas adorar a Deus de forma intencional. Por exemplo, quando nós vemos Satanás e todos os seus anjos cumprindo o direcionamento e o governo de Deus, eles não estão fazendo culto a Deus, eles não estão adorando a Deus conforme a igreja deve adorar, conforme a prescrição das Escrituras, mas eles glorificam a Deus. Deus é glorificado neles. Então, todo homem, sim, é glorificado e foi criado para a glória, quer estando debaixo da graça ou quer estando debaixo de juízo. Quer ele vá para o céu ou quer ele vá para o inferno. Ele vai glorificar a Deus, porque não é somente com a manifestação da graça e do amor, mas é também com a manifestação da justiça e a ira de Deus. Um atributo de Deus não é melhor do que o outro. A manifestação de todos os atributos fazem com que Deus seja glorificado e todos os atributos evocam que Deus seja glorificado. E é dever do homem fazer isso, né? Mas aí vamos para a pergunta. Bom, a pergunta é simples. Aqui, voltando no texto de Mateus, capítulo 22, nós sabemos que vários foram convidados e rejeitaram lá, mas dos que aceitaram, dentre eles, teve um que não estava vestindo as vestes nupciais, né? E quando o rei, lá no verso 11, ele chega no banquete, né? Na sala do banquete, e ele vai à mesa, diz o texto, na segunda metade do verso 11. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Ele atendeu o chamado de ir. Esse é o detalhe. Ele fez parte dos que foram, estava lá, mas ele não estava vestindo as vestes nupciais, ou seja, que simboliza, apontando lá para Apocalipse, as vestes do Cordeiro, ou seja, a salvação. E o que acontece com ele? Ele fica calado. E o rei manda lançá-lo para fora. E diz o texto, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o dos pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como que o irmão responde a situação? Muito bom, tá aí a pergunta, o pastor Vailate, 3 minutos para o irmão responder. Ok, obrigado pela pergunta, reverendo. Então, o elemento, o indivíduo anônimo que está nessa festa de bodas, e ele não tem a veste nupcial, melhor dizendo, ele não a tem porque Deus determinou que ele não a tivesse.
Ele não a tem porque simplesmente fazendo mau uso da liberdade que Deus lhe conferiu e resistindo à graça divina, ele não a vestiu. Ele poderia tê-lo feito. O texto, evidentemente, só narra aquilo que efetivamente ocorreu com este homem. Agora, vejamos o que diz com todos os outros. E aqui nós temos 3 situações bem emblemáticas. Nós temos 3 chamadas, 3 convites feitos para a participação das bodas, e apenas numa última é que as pessoas depreende-se, aceitam o convite. Então, vejamos. Primeira chamada, versículo 3, de Mateus 22, versículo 3. E o rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Primeira reação, recusa, e estes não quiseram vir. E, portanto, não quiseram vir e, consequentemente, não quiseram também vestir a veste nupcial que, supomos, o próprio rei iria lhes dar graciosamente, misturando elemento cultural com elemento teológico. Deus graciosamente iria lhes dar. Segunda chamada, versículo 4. Depois o rei enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Segunda reação, de recusa. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E aí é que vem a reação do rei. E ele vai dizer, os convidados não eram dignos. Olha que coisa interessante. Eles não eram dignos por terem rejeitado o meu convite. O que, o inverso em termos lógicos, significa, se eles tivessem aceito o meu convite, eles teriam sido dignos. Eles não foram porque rejeitaram. E mais uma vez, voltando a esse indivíduo, que aparece no versículo 11 como não trajando a veste nupcial. Ora, ele entra ali, ele quis, teologicamente falando, fazer uso ou mau uso dos seus próprios méritos humanos, não quis confiar nas vestes dadas, fazendo uso da sua citação de Apocalipse, das vestes graciosamente dadas pelo rei, que representam a própria justiça de Deus que nos é imputada, aqueles que creem, e por esse motivo é que ele é extraído. Eu não vejo, e aqui cabe fazer aqui uma leitura honesta intelectualmente, eu não vejo esse texto necessariamente referindo-se à perda da salvação, pelo menos não nesse contexto, sim, como alguns, infelizmente, já verem. Não acho que seja uma leitura honesta ou adequada nesse contexto. Mas o homem não utiliza as vestes oferecidas pelo rei porque as rejeita, podendo utilizá-las de forma bem simples. É isso. Muito bom. Tem a resposta do pastor Vailate, que será agora devidamente comentada pelo reverendo Tokachik. 3 minutos, irmão. Ok, eu comecei a ficar feliz quando você disse assim, porque Deus determinou. Eu falei, rapaz, olha, vamos chegar lá agora, né? Aí quando você rapaz, não usou a liberdade devidamente dada, eu falei, puxa vida, chutou pra fora agora, né? Mas tá bom, a gente segue lá. Eu concordo com a análise do irmão, né? Então, o que precisa sempre ser lembrado é que o calvinismo em nenhum momento anula a responsabilidade humana, né? Então, não existe o fato de Deus determinar, o fato de Deus eficazmente agir, ele produz, sim, os resultados intencionados, soberanamente determinados por ele, mas isso não anula a responsabilidade humana. Por quê? De fato, o irmão, como diz, foi quase lá. Lembrando de Filipenses capítulo 2, capítulo 2, o verso 12 e o verso 13, nos lembra lá que, de fato, Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E, de fato, há alguns momentos na nossa salvação em que há uma reação e uma interação. Por exemplo, há momentos que a obra é exclusiva de Deus. A justificação não depende de nós. Ninguém se faz justo. Senão nós vamos ter que assumir nem o arminianismo, é o semipelagianismo que é pior, né? Ninguém merece a graça. Arminianos também não creem nisso. Então, a graça, ela é livremente nos dada. A regeneração, que é o novo nascimento, e aí Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, ele entendeu muito bem que eu não posso nascer de novo, e aí isso é uma obra que vem pelo Espírito Santo, e por isso que no verso 8 Jesus diz, e o Espírito ele vem e ele vai, ninguém sabe, mas ele soberanamente ele está agindo, né? Então, essas obras, a regeneração, a justificação, são obras exclusivas do Espírito Santo, que não podem ser provocadas por nós, não podem e não têm a nossa participação. Obviamente, a fé que é nos dada, o arrependimento e a santificação, é Deus quem produz em nós.
O chamado eficaz, né, que é o chamado irresistível, ou graça irresistível, como a gente às vezes usa como sinônimos, de fato também é uma obra exclusiva de Deus. Agora, a reação de crer, receber, abraçar e amar ao Senhor Jesus, isso, aí Filipenses 2, verso 13, é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Então, de fato, se você então olhar aqui, aqueles que ouviram o chamado, rejeitaram, ainda no segundo momento perseguiram e mataram os profetas, foram aqueles que Deus endureceu, que Deus exerceu juízo sobre eles e os entregou para o pecado do coração deles. Deus entregou tais homens a si mesmo, que é o maior juiz de Deus, né? Agora, quem creu? Aqueles que ele graciosamente manifestou amor, manifestou graça, manifestou irresistivelmente e de forma soberana aqueles que estavam mortos, sem nenhuma capacidade de correspondência, e ele implanta vida para que eles possam manifestar vida no Filho. Muito bom, tá? Então os comentários do reverendo Tokachik. Agora a oportunidade volta para o pastor Vailate, que vai ter então 3 minutos para elaborar essa que será a última pergunta desse bloco. Pastor Vailate, 3 minutos para o irmão. Maravilha. O irmão falou várias coisas, pena que nós não temos todo o tempo hábil que gostaríamos de entrar nesses detalhes, né? Mas a regeneração, mais uma vez, é um dos elementos que eu acho, e de novo, absolutamente de forma honesta e sincera aqui, eu acho estranhos no calvinismo, porque no calvinismo o carro vai na frente dos bois, a regeneração precede a salvação. Primeiro o sujeito é regenerado para depois crer, né? Uma coisa esquisita e para a qual não encontramos um único fundamento claro, acima de qualquer suspeita nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. E não é retórica minha, é fato, né? Agora é estranho, claro que a regeneração é uma obra de Deus, a justificação é uma obra de Deus, mas somos nós que temos que crer, nós temos que responder. E aí o irmão disse, não, peraí, Deus determina todas as coisas e tal, mas é uma coisa estranha no calvinismo, porque como Deus pode determinar todas as coisas e ao mesmo tempo os homens serem responsáveis? Obviamente, todos os calvinistas dirão, isso é um mistério, né? Ou seja, Deus determina as coisas, tudo aquilo que acontece no mundo, mas ele faz de tal maneira, e a pergunta vem, o que significa de tal maneira? Não significa nada. É um eufemismo, é apenas um jogo de palavras que não leva a nada a lugar nenhum. Como que Deus determina tudo e eu sou responsável? Não dá para equalizar essa equação, não dá para explicar. Se Deus determina tudo, ele necessário obrigatoriamente determina também o mal e o pecado. Não estou dizendo que Calvino ou os queridos irmãos calvinistas digam isso, eu tenho que ser honesto. Calvino não ensinou isso, os calvinistas não ensinam, mas a lógica aponta para isso, porque não faz sentido, ele determina tudo, mas ao mesmo tempo eu sou o responsável. Ok, aí o nosso irmão ele citou outra coisa, ele citou o texto de Filipenses 2, versículos 12 e 13. Eu não vou ter tempo de me deter, que eu já tenho que fazer a pergunta. No versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, no contexto ali os filipenses já são crentes, não está falando de ímpios, tanto o querer como o efetuar ou realizar segundo a sua boa vontade. O Deus opera em vós, eu não acho que seja uma boa tradução, porque ali aparece o particípio ho energon. Talvez na minha versão vailatiana, eu colocaria, Deus é o energizador, é aquele que energiza em vós. Ele vos dá energia tanto para querer como para realizar. Então não envolve necessariamente a ideia de determinismo. Os calvinistas que leem assim, não necessariamente irmãos, estão absolutamente equivocados. Pergunta: por que Jesus ordena ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? E por que Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, se Cristo, conforme o calvinismo ensina, primeiro, não morreu por todos? Olha, pregue para todo mundo, inclusive por aqueles que eu não amo salvificamente e nunca quis morrer por eles e salvá-los. Eu acho uma coisa esquisita. Ou ainda em termos calvinistas, por que Deus envia a chamada geral por meio do evangelho para a salvação, se ao mesmo tempo ele desde a eternidade passada decretou que não ofereceria chamada eficaz através do Espírito Santo? Então, eu estou batendo na primeira questão. Deus não seria dissimulado ao oferecer a salvação a pessoas que ele jamais pretendeu salvar? Eu estou te oferecendo, mas eu não te escolhi. Não haveria em Deus um conflito interno
onde, de um lado, ele deseja salvar, que todos ouçam o Evangelho, mas, por outro lado, ele deseja que apenas alguns sejam salvos. Deus não parece ser dissimulado e não parece ser contraditório na sua vontade a partir da leitura calvinista. Muito bom. Só respondendo um pedacinho da sua fala anterior, quando eu já tinha falado antes, mas eu vou deixar um pouco mais claro. Perfeito. A base da responsabilidade do homem diante de Deus se dá, como eu já disse, o fato de Deus ser o Criador e nós criaturas, então nós devemos responder à adoração. O fato de Deus ser o sumo bem e nós sermos seres morais e devermos, então, obedecer à sua vontade. E o fato, em terceiro lugar, de sermos conhecedores de que há um Deus, e aí o Salmo 19, né? E também o que proclama, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento no céu a sua mão, e o texto de, novamente citando, para só reforçar, de Romanos 1, verso 18 a 20, que fala que os atributos de Deus são manifestos e exige que Deus seja adorado. Então, esses três pontos estabelecem a responsabilidade humana diante de Deus. Então, de tudo que o homem mesmo sabe Deus não de podendo Deus... responder. Hã? Mesmo o homem não podendo responder, porque Deus não lhe deu graça eficaz. Agora, Todo homem responde. Tá. Ou ele responde com a graça de Deus, ou ele responde com rebeldia. E esse é o detalhe. Ele sempre responde. E sempre respondendo, ele é responsável. Agora, por exemplo, quando você diz... O arminiano pressupõe que a base da responsabilidade é o livre-arbítrio, né? Geralmente é, mas talvez o irmão seja exceção. Mas deixa esse ponto depois. Mas aí, voltando aqui para a resposta que o irmão tinha feito, né? Bom, Deus, ele não é injusto, ele não falta honestidade, não há conflito nele, porque ele é perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. Então, eu não preciso apelar necessariamente para o mistério e dizer, isso é mistério. Porque está revelado na Escritura o modo soberano como ele governa todas as coisas. É verdade que nós nem sempre temos o pleno entendimento dos detalhes, mas eu preciso aceitar o que a Escritura diz, quando ela diz que Deus, ele determina e o resultado acontece. Por exemplo, se as coisas são deixadas para que o homem, e aí vamos pensar em quantos bilhões de seres humanos existem sobre a face da Terra, que cada ser humano, pressupondo que eles têm livre-arbítrio como o irmão pensa, e que o livre-arbítrio deles consegue resistir à soberana vontade de Deus e consegue frustrar o plano de Deus. Então, nós temos aí uma incontável, uma imensurável número de contingências ou de possibilidades. A pergunta seria, né, respondendo em forma de pergunta retórica, como é que Deus poderia, então, garantir resultados se ele não consegue garantir nem a vontade e o domínio sobre o único ser humano, conforme o livre-arbítrio estabelece? Seria impossível. Então, Deus é quem governa todas as coisas, todos os eventos, todos os seres, todas as pessoas, né? E Ele quem conduz tudo soberanamente. Muito bom, tá? Então, a resposta do reverendo Tokachik, que agora será comentada pelo pastor Carlos Vailate, 3 minutos, e será, então, o último comentário desse nosso segundo bloco. Ok. De novo, eu entendo, né? Por isso que eu vou ser bem sincero com o reverendo e com os telespectadores. Frequentemente, quando dou palestras sobre arminianismo, calvinismo, até molinismo, em várias partes do Brasil e tudo, como tenho feito, uma pergunta frequentemente feita a mim é: mas, ô Vailate, seja sincero, os calvinistas são irmãos, eles não são hereges? Eu sempre digo, e do fundo do meu coração, apesar de discordar com toda a veemência do mundo, eu falo, eles são irmãos em Cristo. Estão absolutamente equivocados teologicamente, o mesmo que os calvinistas pensam de nós. Ou não, eu estou diante de 2 calvinistas aqui. Que isso, pastor, não faça essa afirmação. De novo, é óbvio, os calvinistas nos veem a nós arminianos. Os calvinistas veem arminianos, os calvinistas mais moderados. Os arminianos, isto como não tem aqueles que os veem como hereges, como também equivocados teologicamente. Então eu devolvo na mesma moeda, de forma bem simples, humana, mas correta, que reflete o que eu penso. Para mim, o calvinismo é um erro teológico. Como o calvinista pensa de mim, então eu estou sendo absolutamente franco, né? Mas o irmão comentou várias questões
Eu tenho duas formas básicas, pelo menos, reverendo Tokashi, que entendo eu, Sim. de entender a soberania divina, ao reverendo e aos demais telespectadores. Ou um Deus que determina todas as coisas, porque se ele não fizer, ele não poderá alcançar os objetivos almejados, que é a perspectiva do irmão, mas ainda assim é um mistério, porque ao mesmo tempo eu sou responsável. Ele não me deu graça irresistível. Quis me salvar, mas ao mesmo tempo não quis. Quer dizer, há um conflito entre a vontade oculta, não necessariamente que o irmão defenda, mas muitos e muitos calvinistas defendem, é isso, e a vontade revelada. Mas depois ele irá me culpabilizar. Por que Deus ele não pode determinar muitas coisas e não todas? E o resto ele reage às ações humanas, alinhando-as para que estas cheguem ao cumprimento do seu propósito. Ele não precisa necessariamente determinar tudo, né? Eu não tenho apenas essa resposta enquanto bíblica nas Escrituras. Há uma alternativa muito boa para o calvinismo, que eu entendo que é o arminianismo, né? É uma alternativa equilibrada, a meu ver mais coerente com os dados cumulativos das Escrituras, mas vamos lá. Com relação à resistibilidade da graça, frustrar os planos de Deus, isso ocorre todo dia e toda hora, hoje e na Bíblia. Eu não tenho tempo, eu vou citar um dos textos aqui, eu vou citar o mais emblemático por questão de tempo. Lucas 7, versículos 29 e 30. E todo o povo que o ouviu e os publicanos a Jesus, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, palavras fortes no grego, contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então aqui nós temos o verbo athetel, rejeitar, recusar, ignorar, tornar inválido, deixar de lado, e temos também o substantivo bulé, o propósito, a intenção, o plano, a decisão de Deus. Os fariseus disseram, eu não quero saber do seu plano para a minha vida. Então as pessoas rejeitaram, rejeitam e sempre rejeitarão os planos de Deus. Não significa que é o homem que é soberano e não Deus, mas Deus responde alinhando as reações humanas aos seus propósitos a fim de realizar os seus desígnios últimos escatologicamente, eu diria. Muito bom, tá? Então os comentários do pastor Vailate, que afirmou aqui que eu sou calvinista, mas isso daí vai dar muito processo depois na justiça, viu, pastor? Poxa, me perdoa, hein? Você é um calvinista de 4 pontos, alguma outra coisa, um molinista, um miraldiano? Isso daí que ele afirmou é por conta dele, tá bom? Senão o pessoal pega no meu pé nas redes sociais. Gente, não é, tá? Isso. Não é. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, ainda tem mais, vejam só, tá bom? A gente ainda vai aproveitar muito mais. Aproveita e troca o seu bloquinho de nota aí para você tomar nota no próximo bloco também. Muito bom, estamos de volta com esse que, infelizmente, é o último bloco do Vejam Só de hoje, mas a gente já estava acertando aqui nos bastidores, aqui falando com a produção, para a gente providenciar um segundo round desse debate aqui para a gente aprender um pouco mais. Vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta que será feita pelo reverendo Tokashi, para dar tempo da gente aproveitar mais esse bloco. Por favor, reverendo. Ok. Me pergunta ao pastor Carlos, o evangelho pregado, ele sempre tem o propósito de salvação? Muito bom, pastor Vailate, então 3 minutos para suas considerações. Ok. Com base nas Escrituras, eu diria que sim. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo pregar evangelho a toda criatura. Quem crer após ter ouvido o evangelho e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Qual o sentido de pregar o evangelho a pessoas que não poderão dizer sim a Cristo? Qual o sentido? Simplesmente de dizer, olha, eu estou pregando o evangelho, ou me permita fazer uso, mais uma vez, de um elemento muito presente, uma teologia muito presente no calvinismo. Qual o sentido da graça comum? Olha, o ímpio, o réprobo, eu estou te mandando a aguinha da chuva, o brilhinho do sol, o brilho das estrelas, o odor maravilhoso dos pomares, mas eu não vou te dar a graça irresistível acompanhando a chamada externa do evangelho. Eu te amo, viu? Mas assim que você morrer, você vai direto para o inferno. Para que essa graça comum? Eu não vejo sentido nela. Então, aliás, Jesus parece-me que não vê, porque ele disse, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Olha, eu estou pregando o evangelho para você, mas é apenas para endurecer ou tornar mais profundo a sua condenação incondicional, porque desde a eternidade passada eu nunca te escolhi para a salvação. Então, eu não vejo o sentido. E aí, a meu ver, me permita fazer, entrando já no campo filosófico, talvez este seja um dos vários inúmeros problemas que eu detecto no calvinismo. A base filosófica do calvinismo é o voluntarismo.
Então, uma coisa é verdade porque Deus a deseja. Nesse caso, Deus poderia criar um mundo onde ele desejasse que a mentira fosse o correto e a verdade a mentira. Quer dizer, seria o cúmulo do absurdo. Não estou dizendo que o meu irmão ou necessariamente os calvinistas endossam isso, me permitam ser correto. Mas é para esse caminho que o voluntarismo leva. Lewis, Gottfried Leibniz e vários outros filósofos e teólogos do passado e do presente trazem críticas veementes ao calvinismo e eu faço com eles coro. Eu sou adepto, todavia, portanto, do essencialismo, ou seja, uma coisa, ela é correta não é só porque Deus a deseja, mas porque Deus deseja algo de acordo com a sua essência, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, a dupla predestinação nos moldes calvinistas, tocando naquilo que é importante, no âmago da nossa fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, nos moldes calvinistas ela não faz sentido, porque Deus, que na sua vontade tem uma vontade boa, perfeita e agradável, eu não vejo sentido desde a eternidade passada ele escolher, olha, eu vou levar essa parte aqui para o inferno para manifestar a minha ira, e Deus não tem que manifestar a sua ira. Ele só tem que manifestar se o homem pecar, mas o homem não tinha a obrigatoriedade de pecar. A queda foi contingente, não foi necessária. Portanto, mais uma vez, a base da filosofia e do pensamento calvinismo é uma base filosófica voluntarista. Eu não vejo sentido nisso, me perdoe pelo tempo. Corri aqui. Muito bom. 3 minutos para os comentários. Só corrigindo, nem todos os calvinistas creem na graça comum. Perfeito. Eu sou um dos que não aceita, então, prazer. Opa, não aceito maravilha. graça comum, a doutrina tem minhas restrições a ela também, não sou eu. Existem inúmeros calvinistas que pensam assim. Poxa, nem todo calvinismo, nem todos os calvinistas também são voluntaristas. perfeito. Tá? Então você tem intelectualistas também, perfeito, que perfeito. é uma posição que você acabou omitindo. Aí eu cito e recomendo a leitura de Gordon Clark, Carl F. H. Henry, de Rodal Nash, e uns camaradas, gente Armínio boa. era intelectualista, eu não sigo. Armínio era intelectualista. sim. Perfeito, perfeito. Mas então você tem uns caras de peso aí, tá? Só para corrigir esse detalhe, para a gente, para fazer assim, bom, o tiro pegou de raspão, não acertou bem em mim, né? Mas valeu. A minha pergunta se envolve, se o evangelho sempre é pregado para a salvação. Obviamente, o evangelho é essencialmente salvação. O objetivo essencial, primordial do evangelho é chamar os eleitos de Deus. Porque é pela pregação da palavra, Romanos 10, verso 17, que a fé vem, que a fé é dada, né? Então, a pregação do evangelho. Paulo, lá no capítulo 1 de Efésios, após do verso 3 até o verso 11, quando ele termina de expor a doutrina da predestinação em Cristo Jesus, o verso 12 e 13, ele vai dizer que vocês creram por causa da pregação do evangelho. Então, a pregação do evangelho é primordial e essencialmente visando a conversão. Só que a pregação do evangelho também, ela traz maior juízo sobre os réprobos, sobre aqueles que não crerão. Esse é o detalhe. Então, por exemplo, o irmão falou assim, eu não vejo lugar nas Escrituras. O próprio texto, depois de João 3,16, quando fala lá que os que não creem já estão julgados, né? E os que creem não serão condenados. E no final do verso 36 ele diz, pois quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus também evoca glória a Deus. Então, a finalidade da pregação do Evangelho é glorificar a Deus. Desse ponto eu gosto muito de John Piper, que ele quando ele escreve, faz assim, Deus ele é glorificado, né? E de fato, o fim de toda a existência humana, de tudo que nós fazemos, especialmente a pregação do Evangelho, é glorificar a Deus. Obviamente, de forma primordial, repito, e essencial, a pregação do Evangelho visa a chamada e a conversão dos eleitos, porque é o Evangelho o material que o Espírito Santo usa para aplicar a graça. Muito bom, tem uns comentários então do reverendo Tokachik. A oportunidade agora volta ao pastor Vailate. Pastor Vailate, eu vou pedir para ser uma pergunta bem objetiva. Eu vi que o irmão estava anotando aí. Deixa para os comentários, por favor. Me perdoe, tá bom? Bem objetiva a sua pergunta, então, que será respondida pelo reverendo Tokachik. Fique à vontade. Bom, eu vou voltar no assunto, eu vou ser bem resumido, né? Bom, com relação à questão que envolve a resistibilidade ou não da graça, para voltarmos para o texto também, né? O texto de Mateus 22. Vez por outra nós vemos no texto, não vou citar os versículos, o reverendo conhece muito bem,
as pessoas rejeitam, né? Sim. E eu pergunto, uma vez que as pessoas, vez por outra, no texto e contexto de Mateus 22, isso a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, rejeitam a Deus todo dia, toda hora, todo momento, a resistibilidade da graça, ou a doutrina da graça resistível, ela não é escancaradamente bíblica, em vez de impormos, talvez por meio de uma exegese, uma leitura dogmática ou enviesada, o conceito de graça irresistível? Não é uma leitura imposta ao texto, em vez de vermos a transparente doutrina da graça resistível, tal como vista em Mateus 22? 3 minutos, reverendo Tokaschik, para a sua resposta. Há uma premissa no pensamento arminiano em geral, de que a graça, ela sempre é manifesta, embora ela é chamada de preveniente, ela é pressupostamente resistível, a graça sempre ela acompanha a proclamação ou a pregação. Sim. O calvinismo entende que isso não é verdade. Então, acho que essa é a premissa básica que faz com que nós divirjamos. Porque no entendimento reformado calvinista, a obra do Espírito e a palavra, que embora seja a palavra do Espírito, inspirada pelo Espírito Santo nesse sentido, nem sempre vão juntas. Por isso que a palavra ela pode ser proclamada, mas se não tiver o direcionamento e o Espírito Santo não usar com o propósito eterno estabelecido de Deus, esta palavra para aplicar em quem ou a quem ela está sendo manifesta e pregada, esta palavra ela vai ao encontro e ela, na verdade, ela vai de encontro, né? Porque ela vai ser resistida. Então, o que é resistido é a proclamação, não é a graça. Mesmo porque, por exemplo, quando uma pessoa ela está ouvindo a pregação do Evangelho, ela está ouvindo a pregação do Evangelho, ela não está vendo a graça. Então, não tem como ela dizer assim, eu estou agora resistindo. Ela não tem nem noção, porque se ela não é convertida, ela é morta. Ela não tem conhecimento das realidades espirituais, ela não tem nem sequer noção de que ali há o Espírito Santo, se Ele quer agir nela, agindo. Então ela não tem como resistir a algo que ela não vê, ela não tem como resistir a algo que ela não sabe, ela não tem como resistir a algo que ela não experimenta, porque ela está morta. Agora, se o Espírito, ele age com a palavra, e ele aplica a palavra, e aí a ação é uma ação graciosa, eficaz, irresistível, e o resultado é realmente alcançado. Muito bom, tá aí então a resposta do reverendo Tokaschik. O pastor Carlos Vailate, 3 minutos para suas que serão agora definitivamente as considerações finais do programa. Acabou agora? Agora acabou. Tá, então vamos lá. Bom, aproveita. Eu vou tentar aqui resumir. Eu quero voltar à declaração de Piper, que eu acho muito interessante, e me permita de novo um juízo crítico, não as pessoas, de novo, calvinistas são queridos irmãos em Cristo. Estamos falando de doutrinas ou de conceitos. O irmão citou Piper. Piper diz uma coisa que para mim eu diria que é uma deliciosa contradição na boca dos calvinistas que com ele concordam. Ele disse o seguinte, para ser mais exato na citação do irmão. Ele diz, Piper diz, Deus é glorificado quanto mais nos satisfazemos nele. Sim. Isso é um nonsense. Como que eu posso me satisfazer em Deus se eu sou um réprobo desde a eternidade passada, Ele não desejou que eu, na verdade, fosse salvo? É claro que entra a fala do reverendo Tokaschik, repetida ad nauseam aqui no bom sentido, onde ele diz, não, mas Deus é glorificado também quando a pessoa vai para o inferno e tal e tal. Mas eu acho uma forma estranhíssima de ser glorificado. Ele é glorificado quando o indivíduo vai para o inferno, quando, imagino eu, e ele só poderia ser quando o indivíduo, podendo dizer sim a Cristo, ao Evangelho, ele diz não. Não quando ele não pode dizer. Então, eu não vejo sentido. Essa declaração de Piper, que é um evangeliquez, um clichê muito boa, mas eu não vejo o menor sentido nela, né? Deus, não vejo na boca de um calvinista. Deus é glorificado quanto mais nos satisfazemos nele. Mas Deus não te deu a graça irresistível, você vai glorificar a Deus no inferno? Eu não quero glorificá-lo desse jeito. Forma estranha de glorificar a Deus. Deus que me livre dessa declaração de Piper. Mas nós temos vários outros textos que falam na Bíblia sobre pessoas resistindo a Deus. Isaías 65, versículos 2 e 3, eu vou ter que correr por questão de tempo. Mateus 23, versículos 37 a 39. Lucas 7, 29 a 30, que li, Atos 7, 51. E aí nós temos um elemento interessante, porque o reverendo ele citou o texto de Efésios 2, e é estranho porque é outra coisa que eu acho esquisita no calvinismo, porque veja bem,
A interpretação tipicamente calvinista do significado de morte, em Efésios 2:1, e nos vivificou estando mortos em ofensas e pecados e tal, ela é complicada por vários fatores. Primeiro, na Bíblia, a morte espiritual significa que seres humanos caídos estão totalmente separados de Deus, e não que eles não podem ouvir e não podem responder à voz de Deus. Adão é um exemplo disso. Eu não terei tempo, infelizmente eu tenho várias anotações aqui para comentar. Mas assim que Adão ele cai, estou citando Gênesis 3, Deus o chama, ele ouve a voz de Deus, ele reflete, ele ouve a palavra de Deus, ele interage com ele, então não faz sentido. Então, mesmo estando espiritualmente mortas, as pessoas podem perceber a vontade de Deus e responder a ela. É exatamente por isso e justamente por isso que são culpadas e responsabilizadas, quer no contexto de Romanos 1 e Romanos 2, claro que envolve ali a chamada revelação geral, como especial pelo Evangelho. E me perdoe, mas não dá para avançar na argumentação. A gente precisa entrar pela madrugada, mas a gente não vai conseguir isso, tá bom? Quero agradecer já ao pastor Carlos Vailate, reverendo Everton Barcelos Tocachique, eles que gentilmente atenderam o nosso convite, abrilhantaram o nosso debate, provavelmente colocaram muito, mas muita informação na sua mesa aí, tá bom? Mês que vem eles vão voltar, a gente vai ter outras oportunidades para aprender mais. O contato dos irmãos já apareceu aí na sua tela, mas também está disponível no nosso Facebook, que aliás agora a gente vai ver o resultado da nossa enquete. Pode colocar no ar aí antes da gente encerrar o programa de hoje. 77% daqueles que responderam afirmam que sim, o número de salvos será menor do que o número de perdidos. E 23% dizendo que não. O pessoal tá meio bravo aí, viu? Eu senti que o pessoal tá mandando todo mundo pro inferno. Bom, participe lá das nossas enquetes, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com mais um debate do Vejam Só, se Deus assim permitir. Um abraço e até a próxima.